Oi, gente, tudo bom? Bem, essa é a nossa última aula de fato da unidade de língua portuguesa, porque a semana que vem a gente já terá aula de revisão e na próxima serão nossas últimas provas. Antes de começar a aula, eu queria falar para vocês um pouquinho desse ano, afinal de contas eu estou falando para as turmas do primeiro e do segundo ano. Gente, esse ano eu, como professora de português, redação, filosofia e literatura, eu resolvi dar um conteúdo de revisão, principalmente em língua portuguesa, porque eu acho que língua portuguesa é uma matéria com a carga horária muito extensa e a gente precisa das aulas, dos exercícios. E tudo isso, se fosse trabalhado com vocês nesse formato que vocês ainda não conheciam, eu acredito que ia ficar muito difícil. Não só para vocês, como também para mim. Eu não saberia como reduzir e enxugar todo esse conteúdo. Então, a gente passou esse ano tratando de revisão, de análise sintática, né, dos termos da oração. Na última unidade, agora eu resolvi trabalhar colocação pronominal e agora essa parte de crase, que são assuntos que mais caem em vestibulares e concursos, tá? Então eu espero que realmente tenha ajudado em algum ponto na vida de vocês e que esse assunto, né, que vocês possa ajudar futuramente quando vocês se depararem com as provas, né, com as seleções da vida. Bem, vamos lá. A gente hoje vai falar de crase, de como que a gente usa a crase dentro da oração. Só que antes de falar de crase, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre preposições. Eu sei que eu dei para vocês uma revisão sobre todas as classes gramaticais, né? Preposição, conjunção, verbo, substantivo, com o conceito de todas as classes, que são 10, para aqui fazer também uma revisão, né? Porém, eu acho que vocês têm grande dificuldade de identificar as preposições. Por isso que eu resolvi recapitular. O que são as preposições? Gente, são palavras, tá? São palavras que têm a função de conectar outras palavras, de ligar. A diferença entre a preposição e a conjunção é que a preposição, ela vai ligar palavras, estabelecendo entre essas palavras uma relação de dependência. E a conjunção, ela serve para conectar palavras também, mas a função primordial da conjunção é conectar orações, tá bom? Então, as preposições vão conectar palavras, unindo essas palavras através de uma relação de dependência. Eu coloquei aqui alguns exemplos de preposição, sendo que, além dessas, a gente sabe que as preposições elas podem se fundir com outras palavras, com um artigo, por exemplo, ou com um pronome demonstrativo e formar, né, o que a gente chama de contração, tá bom? Trouxe aqui as principais, né? A, de, com, até, por, sem, ante, perante. Todas essas são preposições. Caso vocês estejam com dúvidas sobre esse assunto, vocês vão lá na nossa apostila de revisão que vocês têm desde o começo do ano que eu fiz para vocês, tá bom? Bem, eu coloquei aqui uma oração, né? Fui à praia com João. Eu tenho aqui uma contração e tenho aqui uma preposição sozinha. E justamente nessa contração aqui que eu tenho a ocorrência da crase, né? Fui à praia com João. Por que eu tenho a ocorrência da crase aqui, gente? Porque nessa oração eu aqui tenho uma preposição mais um artigo. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que quando você vai a algum lugar ou para algum lugar. Então, você já sabe que tem que usar uma preposição. Fui a. Só que você foi à praia. Então, na frente desse substantivo feminino aqui, tem um artigo feminino. E quando se funde, se une uma preposição com um artigo, eu vou ter a crase, tá bom? Que é sinalizado por esse acento aqui, que a gente chama de o acento agudo ao contrário, né? Professora, a crase, ela só ocorre na frente de substantivos femininos?
Sim, gente, claro. Porque para eu unir uma preposição com um artigo, eu preciso unir, com o artigo feminino, eu preciso unir na frente de um substantivo feminino. Olha essa ocorrência aqui embaixo. Fui ao shopping. Vocês percebem que shopping, né, é o substantivo masculino, o shopping. Então, eu não tenho como ter a ocorrência de crase na frente de substantivos masculinos. Eu só vou ter essa ocorrência na frente de substantivos femininos. Olha, para ficar mais claro esse assunto de crase, vocês precisam entender regência verbal e nominal. Professora, a senhora complicou o que é isso? Gente, vocês já deram isso no fundamental. Todo verbo e todo nome, quando a gente vai utilizar uma preposição para conectar esse verbo, esse nome com outra palavra, a gente sabe que existe uma regrinha que chama regência. O que é a regência? Regência é a preposição que eu vou usar para conectar esse verbo com outras palavras. Então, por exemplo, quando eu digo que eu digo que eu vou a algum lugar. Então, geralmente, a gente, quando a gente usa esse verbo ir, né? A gente usa para reger, para conectar esse verbo, né? Com um complemento, por exemplo, ou com um adjunto adverbial, a gente vai conectar ele com a preposição a ou para. Então, eu fui a ou fui para, tá? A gente também pode usar com, né? Fui com João. Fui à praia com João. Enfim. Isso é regência. Regência é o uso da preposição correta para conectar essas palavras, tá bom? Se também não sabe esse assunto, vai revisar. O que a gente está falando aqui é de crase. Por exemplo, quando eu falo que comprei a saia, por que que nessa oração eu não tenho o uso da crase? Porque esse verbo comprar, gente, ele não tem regência da preposição a. Quem compra, compra algo, não compra a saia. Entendem o que eu quero dizer? Então, quem compra, compra algo. No caso, a pessoa comprou a saia. Então, eu tenho aqui, pura e simplesmente, um artigo. Eu tenho um artigo, tá bom? Bem, para ficar mais claro, né, essa questão da regência, eu tenho aqui um verbo, assistir, sobre duas situações, tá? A gente tem o verbo assistir com o sentido de ajudar e a gente tem o verbo assistir com o sentido de ver, de olhar, tá? Esses verbos, eles têm regências diferentes. Por exemplo, o verbo assistir com o sentido de ajudar, a regência dele é a preposição a. Então, toda vez que você assiste no sentido de ajudar, quem assiste, assiste a alguém, tá bom? E o verbo assistir, no sentido de ver, de olhar, de observar, ele não tem preposição como regência, então é direto para a palavra. Quem assiste, assiste televisão, assiste o filme, assiste a aula. É por isso que aqui eu tenho apenas um artigo e aqui eu tenho uma preposição mais artigo, tá bom? Então, o médico assistiu a enfermeira. Ele deu uma assistência à enfermeira. Eu vou usar a preposição a porque ele assistiu a alguém. E eu vou usar o artigo a porque enfermeira é um substantivo feminino. Tá bom? E aqui embaixo, o aluno assistiu à aula. Eu não tenho o uso da crase. Por quê? Porque essa regência desse verbo aqui não tem preposição. Então, o aluno assistiu à aula, mas ele podia ter assistido o filme. O aluno não assiste ao filme, ele assiste o filme, tá bom? Então, caso vocês não se lembrem desse assunto de regência verbal, vão dar uma revisada. Então, vamos recapitular para a gente encerrar nossa aula. A ocorrência da crase, gente, é sempre a ocorrência de uma preposição unida com um artigo, que vai resultar nesse A aqui com sinal agudo ao contrário, que a gente chama de crase, tá bom? A crase, ela nunca vai ocorrer, por exemplo, antes de um verbo, porque verbo não tem artigo na frente. E a crase também não ocorre na frente de substantivos masculinos, porque a gente sabe que só pode unir a preposição com o artigo feminino para que resulte na crase,
tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora, tá? Eu desejo a vocês tudo de bom e um bom estudo.